Boa noite, caros ouvintes. Está começando, sexta-feira, 20 de março de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1055. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, ele, o monstro, Michel Silva. Grande Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer, perdão, a você que nos escuta, que participa, que reza pelo programa, que intercede pelo programa. Você que está chegando agora, você que ouviu falar sobre o programa, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sintam-se todos acolhidos, sintam-se todos recebidos com muito amor, com muito carinho e com muita dignidade, né? Essa dignidade que Deus derrama sobre nós, né? A dignidade verdadeira vem de Deus. Importante, né? Não é só uma conquista humana. A verdadeira dignidade do ser humano está baseado no fato do ser humano ser a imagem e semelhança de Deus. Quantas coisas lindas que a gente aprende, quantas coisas lindas que a gente vai compreendendo, linkando, fazendo os elos, né? E aos poucos nós vamos descobrindo ou redescobrindo as maravilhas que Deus derrama sobre todos nós. Então, fui muito feliz de estar aqui e vamos direto voltar para o nosso estudo de virtude teologal da esperança. Já vimos muitos pontos importantes em relação à virtude teologal da esperança, né? Já vimos que a virtude teologal da esperança é uma virtude sobrenatural, então, é dada por Deus no nosso batismo. É uma capacidade que nos faz olhar para o futuro. É um hábito, a virtude sempre é um hábito, um bom hábito, de olhar para o futuro de uma forma muito positiva e de uma forma muito esperançosa. Mas que futuro? O futuro que Deus preparou para todos nós. Não é um futuro humano tão somente. É um futuro onde nós reinaremos com Deus neste mundo e estaremos mergulhados com Deus na eternidade. Então é um futuro sublime. É um futuro que garante para todos nós, pela virtude, pela própria virtude da esperança, uma felicidade profundíssima. Só que é uma realidade que vai acontecendo aos poucos. É na medida em que nós nos abrimos a Deus, é que Deus vai estabelecendo dentro de nós o que precisa ser estabelecido, ou seja, a vida de santidade. Aos poucos nós vamos sendo santificados pelo poder do Espírito Santo, né? Então, veja, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1817, diz assim: a esperança teologal, pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Então, a esperança teologal é uma mudança de paradigma. A gente quer, normalmente, a nossa felicidade com as coisas do mundo. E Deus está falando, a nossa felicidade não está no mundo. A nossa felicidade está no mundo na medida em que ele for sendo transformado como o reino de Deus e nós participarmos dessa transformação. E a nossa felicidade plena não vai ser só uma atividade de transformação, vai ser uma vida vivida mergulhado na Trindade Santa. Então a nossa felicidade está direcionada para o futuro. E o mal, o demônio, nos oferece uma falsa felicidade. Uma falsa felicidade que se resume no agora. Não são só as coisas do mundo, só no agora. Então, é importante a gente entender essa dicotomia aqui. Porque muita gente confunde a virtude da esperança com se dar bem nesse mundo, a virtude da esperança com conquistar as coisas nesse mundo. Veja, isso é outra coisa. A virtude teologal da esperança faz com que a gente compreenda. Veja, é uma mudança de pensamento. É uma mudança de perspectiva. A nossa felicidade não está no mundo.
A nossa felicidade está em sermos obedientes a Deus e, sendo obedientes a Deus, transformados por Deus, à imagem e semelhança de Cristo, e viver a plenitude da felicidade na vida eterna. Nós fomos criados para sermos felizes. E a felicidade verdadeira está na vida eterna. Então, veja, é uma mudança profunda. Porque todos nós fomos acostumados a buscar a nossa felicidade aqui neste mundo. Então, isso nós já vimos na aula passada. Agora, na aula retrasada, nós vimos uma coisa muito interessante, que é, o que nos dá segurança? O que nos dá segurança são aquelas 3 palavrinhas, né? Fortaleza, deixa eu ver aqui, até marquei para não falar besteira, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu marquei aqui? Marquei aqui. Aquelas 3 palavrinhas que nos dão a segurança da vida, né? Confiança, fortaleza e esperança. Então, vamos voltar a isso aqui. Então, a nossa felicidade verdadeira não está no mundo, não está nas coisas do mundo. A felicidade plena, verdadeira, que Deus quer para nós e que Deus nos deu todas as capacidades de vivê-la e tê-la, está no céu. Então, viver para este mundo tem um preço. Qual que é o preço? Achar que você vai ser feliz e acabar não sendo feliz. Esse é o problema de viver nesse mundo. Você reduzir a sua busca pela felicidade só às coisas desse mundo é uma redução muito grande naquilo que Deus quer para nós. Este mundo é uma passagem. Este mundo é o lugar aonde nós vamos aprendendo a descobrir que a nossa felicidade está no céu. Por quê? Porque a gente vai se decepcionando com as coisas desse mundo. Então, as decepções da vida não são ruins. Elas podem ser, no fundo, coisas muito boas, porque vai fazendo com que a gente acorde para uma verdade que muita gente hoje não tem mais noção. Porque nós fomos convencidos pelo sistema do mundo que a nossa felicidade está aqui, não lá. Há vários meios e várias ideologias e várias filosofias e vários conceitos que querem nos deixar presos a este mundo. A ponto de falar, olha, a vida eterna é uma mentira, a vida eterna é uma alienação das nossas responsabilidades, a vida eterna é um mito. Você percebe? Chega até nisso. Então, percebe? Então, a virtude teologal da esperança, quando nós nos abrimos a esta ação maravilhosa, sobrenatural, que nos chega pelo sacramento do batismo, ela faz com que a gente tenha uma perspectiva de vida totalmente diferente. Eu cheguei até um ponto da minha vida que eu busquei a felicidade só nesse mundo. Eu achei que eu seria super feliz se eu fosse formado, se eu tivesse um bom casamento, se eu tivesse bons filhos, se eu tivesse um bom trabalho, um bom emprego, se eu tivesse uma casa para morar. Tudo isso são conquistas importantes para o nosso crescimento humano. O ser humano ele tem capacidades humanas que precisam ser desenvolvidas. Só que ao longo do tempo, conforme você vai desenvolvendo as suas capacidades humanas, que todos nós temos, anseios humanos que todos nós temos, nós vamos percebendo que isso não preenche a gente perfeitamente. Por que não preenche a gente perfeitamente? São coisas boas. Não são coisas más, são coisas boas. Mas não nos preenche. Porque, no fundo, nós vimos na aula passada que todos nós temos um anseio pela felicidade. E a única maneira de nós conquistarmos a felicidade que a gente tanto anseia, que a gente tanto espera, está além de nós. Está em Deus. Porque Ele vive esta plenitude da felicidade. E é Ele que pode dar para mim e para você esta felicidade na qual Ele é e na qual Ele vive.
Isso não está ao nosso alcance humanamente falando. Por isso que Deus nos dá as virtudes, a virtude da esperança. Porque, no fundo, este anseio pela felicidade move o ser humano. E Deus sabe que a felicidade que o ser humano tanto necessita, tanto precisa, está nele. Por isso que ele dá este anseio por felicidade. Você compreende? Então, esse desejo de felicidade só vai ser pleno quando eu encontrar quem tem esta plenitude em si mesmo. E quem é esta plenitude em si mesmo? Deus, ele é pleno de todos os seus atributos. Deus é bom, mas ele é plenamente bom. Deus é justo, mas ele é plenamente justo. Deus é benigno, mas ele é plenamente benigno. São atributos de Deus. Deus é misericórdia e ele é plenamente misericórdia. Você compreende? Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, Deus é providência, e ele tem e é isso tudo em plenitude. Então, eu só vou viver a felicidade perfeita quando eu alcançar aquele que tem a felicidade perfeita, que é justamente Deus. E quem vai me fazer alcançar aquele que tem a felicidade perfeita, senão Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo está me levando para aquele que tem a felicidade perfeita. Então, é maravilhoso. Então, a virtude da esperança, junto com a virtude da fé, me revela este plano magnífico de Deus em nosso favor. Você compreende? Então, na medida em que eu me deixo guiar por Cristo, na medida em que o Espírito Santo, que é dado pelo Pai, por Jesus, dentro de mim, encontra espaço para agir, Jesus vai me direcionando para o Pai. Vai me direcionando para essa felicidade e para essa plenitude que ele sabe que eu desejo, que você deseja, porque foi ele que nos criou. Então, quem tem a plenitude da felicidade é Deus, não somos nós. Nada do que nós fomos buscar aqui neste mundo vai nos dar essa plenitude de felicidade. Só Ele. Veja, é bom ter uma profissão? Meu Deus, claro que é bom. Eu me lembro a felicidade do dia em que eu me formei como dentista. Venci, entrei na faculdade, passei no vestibular, entrei na faculdade, me formei. Na noite que eu me formei, estava lá o meu pai, minha mãe, meus tios, minhas tias, meus parentes. Sabe? Eu vi o irmão do meu pai, quando eu recebi o diploma, chorar. Eu nunca vi aquele homem, o tio Nassib, o irmão do meu pai, o tio Nassib. O tio Nassib sempre foi para a nossa família o nosso exemplo, o esteio da família. Porque a família árabe, por parte de pai, descendente de libaneses. Então, como eles mais velhos, eles guardavam ainda o sistema antigo do Líbano, porque os antepassados deles vieram para o Brasil fugidos de perseguição religiosa, porque eram católicos e a perseguição religiosa aos católicos no Líbano era tremenda, como é até hoje. Então, eles fugiram, vieram para o Brasil e trouxeram seus costumes, trouxeram as suas tradições. Os meus avós e o meu pai, o meu tio e as irmãs, os tios, né, os irmãos, mantiveram essas tradições. Então tem aquele conceito do clã, que tem um chefe, tem um líder. E o tio Nassib, ele encarnava esse conceito. Ele viveu para a família. É um homem que se dedicou totalmente à família dele. A família dele, ele não casou, ele não tinha filhos, porque ele teve que cuidar dos irmãos, porque o papai dele morreu muito cedo. Aí ficou o tio Nassib com outros irmãos e irmãs, e a mãe, a minha vovó Maria, em árabe, Mahum, a vovó Mahum, tomando conta de 11 filhos. Nesse sistema, lá no interior de São Paulo, lá no interior de Minas. Então, a vovó Mahum, ela passou grandes dificuldades. E como que ela ia cuidar sozinha do sustento de 11 filhos? Então, os mais velhos ajudaram. Então, o tio Nassib passou a ser o esteio da família inteira quando morreu a vovó Mahum. Então, a família orbitava, orbitava ao redor, os irmãos orbitavam ao redor do tio Nassib. Então, o tio Nassib
sempre foi uma referência muito positiva para a nossa família. Então, quando eu vi o tio Nassib chorando, quando eu recebi a formatura de odontologia, aquilo para mim foi uma felicidade indescritível. Mas aí começou o trabalho, vamos procurar um lugar para trabalhar, e monta um lugar, e começa a trabalhar, e aí você começa a ter coisas boas, entra o dinheiro, e você não sei o quê, mas aí começam a vir os problemas. Aí começam situações muito difíceis, situações em que a gente não esperava que fosse acontecer, traições, roubos, enganos, o que todo mundo passa. Então, de repente, aquilo que era para ser uma felicidade cada vez maior e constante, porque era uma grande vitória, uma vitória de uma família inteira em favor de um dos que conseguiu se formar. A família inteira trabalhou, minha mãe trabalhou, os meus tios, minhas tias, todos colaboraram com a minha faculdade. Então, aquilo é uma vitória em comum. Uma vitória, uma felicidade. Só que essa felicidade, ela não vai crescendo plenamente. Tem momentos bons e tem momentos muito difíceis. Momentos que são muito drásticos, que a gente se depara com situações e fala, mas não é possível. Não é possível que a gente é traído desse jeito, que a gente é roubado desse jeito, que a gente é enganado desse jeito, que a gente é passado para trás desse jeito. Sabe, que usam a nossa boa fé para nos ludibriar. Quer dizer, você vai se deparando com os limites das coisas humanas. Percebe? Foi importante para o meu crescimento pessoal fazer faculdade? Importantíssimo. Como também foi importante para o meu crescimento pessoal passar por todas as dificuldades que o trabalho exige. Porque você vai crescendo em maturidade, vai crescendo em santidade, vai crescendo em perdão, vai aprendendo que você tem limites também, vai aprendendo que você também não é tão bonzinho, que quando você está diante da sua realidade, as suas reações falam. Entende? Então, na vida, a gente vai percebendo que nenhum de nós, no fundo, salvo raríssimas exceções, somos perfeitos. Sabe, diante dos problemas, muitas vezes, cai a ficha. Olha, eu não sou tão legal como eu imaginava, a minha reação não foi tão boa como eu pensava que seria diante desse problema. Entende? Então, você vai percebendo e você vai crescendo. Então, tudo traz no mundo limites. Casar. Eu desejei casar a vida inteira. Ter minha esposa, ter meus filhos. Tal. Quando eu me casei, foi uma alegria. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu quase explodi. Quando os gêmeos nasceram, eu quase explodi duplamente. Mas aí, sabe, aí vem as dificuldades, vem o dia a dia, vem as complicações, vem os problemas, vem as doenças. Os gêmeos passaram a ter, até os 4 anos e meio, eles tinham convulsão com 36 graus, não chegava nem a ser febre. Subia para 36,2, 36,3, já dava convulsão nos dois. Aí toca, sai correndo, leva para o hospital, sai, deixa consultório, eu dava aula nessa época, deixa a aula, sai tudo correndo, sabe? Tem os seus limites. Então, veja, as felicidades humanas, elas não são plenas, porque no mundo não tem como ter plenitude, porque a felicidade plena está em Deus. Então você vai percebendo que são graus, a vida da gente são degraus e graus que nós subimos e aprendemos. O certo seria o seguinte: quando nós, para crescer como ser humano, de forma humana, não estou falando espiritual, que a gente vai aprendendo a ficar mais independentes dos nossos pais, mais independente das coisas, mais independente das pessoas, no sentido assim mais profundo, mas nós precisávamos aprender a nos tornar dependentes de Deus. Veja, a plenitude do ser humano é quando ele é capaz de dar amor. É capaz, humanamente falando, ele é capaz de se doar e dar amor. Quando nasce, ele precisa de muito amor. Mas ele, ao longo, conforme ele vai crescendo, vai ficando criança, jovem adulto, ele precisa aprender a se doar. Então, aprender a não depender dos pais, aprender a se doar e, o mais importante, aprender a começar a depender de Deus para tudo. Esta parte de aprender a depender de Deus para tudo
foi cortada da nossa história. Por isso que nós vivemos num tempo terrível, esse tempo de apostasia. Quando um jovem é bem formado, ou quando uma jovem é bem formada, ela chega nessa parte aqui, ó, vai aprendendo a ser independente dos pais, a andar com as suas pernas e a lutar por suas conquistas. Isso aqui é um processo. Só que esse processo, ele deveria continuar, ao mesmo tempo, fazendo com que a gente fizesse tudo isso e aprendendo a ser independente dos pais, a lutar pelas nossas missões, pelos nossos desejos, que são saudáveis, aprender a lidar com a realidade, mas dentro de um contexto de total dependência de Deus. Fico independente dos pais e me torno dependente de Deus. Este processo foi truncado em todos nós. Muitos de nós que tivemos uma formação muito saudável, humana, não aprendemos a depender de Deus. Este é o grande ponto que precisa ficar importante, um dos grandes pontos, para a gente entender por que nós vivemos um mundo de desesperança. Porque a esperança está intimamente ligada com aquelas 3 palavrinhas. O que me dá fortaleza, o que me dá confiança, é o que vai me dar esperança. Se eu não aprendi a buscar o que me fortalece em Deus, se eu não aprendi a buscar o que me dá confiança para agir nos dons que Deus me dá, eu vou aprender, se aprender, a buscar a fortaleza em mim e nas vitórias humanas aparentes que eu possa conquistar. Isso é terrível. Veja, há aqui algo foi truncado na nossa formação. Aquelas 3 palavrinhas, fortaleza, confiança, naquilo que eu sou forte, se eu faço bem alguma coisa, eu tenho confiança de fazer aquilo. E se eu tenho confiança de fazer aquilo, eu tenho esperança de dias melhores de felicidade. Normal. Agora, a minha fortaleza não pode estar só baseada nesse desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é importante, mas ele não basta. O desenvolvimento humano pleno compreende que eu vou descobrindo no que eu sou bom, descobrindo as capacidades que eu tenho, desenvolvendo essas capacidades, colocando em prática essas capacidades, mas dependendo de Deus. Este dependendo de Deus que foi tirado. Então nós nos habituamos a buscar o que nos deixa forte só em nós e naquilo que nós fazemos de bem aparente. Se eu sou um bom matemático, eu não vou querer ser médico. Se eu sou um bom matemático, eu vou querer ser engenheiro, porque eu me baseio naquilo que eu descobri que eu sou bom em matemática. Então, se eu sou bom em matemática, eu tenho confiança de aprender a construir alguma coisa, porque eu sei calcular. Então, eu posso confiar que eu vou construir um navio, eu vou, engenheiro naval, engenheiro civil, engenheiro mecânico. Você percebe? São descobertas humanas, mas essas descobertas humanas estão truncadas, porque essas descobertas humanas ficam só nessas capacidades humanas e esquecem que essas capacidades humanas foram dadas por Deus. Para que a gente use essas capacidades, enquanto elas estão sendo desenvolvidas, de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Então, veja, eu sei que eu sou bom de matemática, então eu não vou fazer medicina. Logicamente, eu vou seguir a área de administração, de engenharia. Então, aparentemente, eu estou no caminho certo, eu estou desenvolvendo um potencial que Deus me deu. Só que eu não estou perguntando para Deus, num determinado momento dessa descoberta desse potencial e nesse uso desse potencial, eu não estou perguntando para Deus o que Deus quer que eu faça com isso.
E até onde eu devo desenvolver isso? E para que eu devo desenvolver isso? Percebe? Aqui é a grande lacuna. Aqui eu vou aprendendo a basear minha vida em mim. Isso se eu sou uma pessoa bem formada, que tem algo de religião, que tenha uma boa formação de escola, que tem uma boa formação universitária. Agora, se eu estiver carregando um monte de traumas, um monte de entraves, um monte de raivas, de ódios, de ausências, como é que fica esse desenvolvimento? Sabe? Esse desenvolvimento fica extremamente truncado. Já só no lado humano, imagine no lado religioso, no lado divino. Então, eu não vou viver só por aquilo que eu acho. Eu vou viver de acordo com os meus traumas. Eu vou viver de acordo com... para compensar as minhas tristezas, as minhas ausências. Eu vou ficando cada vez mais longe de Deus, cada vez me afasto mais da vontade de Deus e da missão que Deus deu para a gente. Dá para entender? Ou está muito complicado? Veja, isso é muito sério, gente. Por isso que nós estamos trabalhando todos esses pontos, pontinho por pontinho. Então, eu vou querer buscar a minha felicidade. Eu estou carregando um monte de trauma, um monte de problema, um monte de angústia e um monte de lacunas interiores. Então, eu não tive um desenvolvimento humano saudável. Eu não tive papai presente, mamãe amorosa, eu tive um monte de problemas na minha vida, na minha infância. Não tive uma formação, uma educação adequada, não tive formação adequada, não tive orientação religiosa adequada. Veja, então, o meu desenvolvimento humano, ele não foi só truncado no momento em que eu deveria descobrir que eu devo a Deus obediência, que eu dependo de Deus para tudo e que Deus cuida de mim. Percebe? Que é o que a maior parte de nós passamos. Agora, imagina se eu chego no meu desenvolvimento humano cheio de lacunas, cheio de ausências, cheio de... Eu vou optar por quê? Eu vou buscar a felicidade aonde? Eu não vou buscar nem a felicidade no mundo, eu vou buscar a felicidade no pecado, que é o que o demônio quer que a gente faça. Por isso que o demônio está montando uma estrutura de mundo onde as pessoas não têm formação, não têm família, não têm orientação, não conhecem religião, não se interessam por religião. Por quê? Porque aí essa pessoa está completamente perdida. Gente, é como você pegar uma criança, imagina, você pega uma criança de 5, 6 anos de idade, você pega essa criança, ela nasceu aqui em São Paulo, pega essa criança, leva para Nova York e deixa essa criança sozinha em Nova York com 6 anos de idade. Sem papai, sem mamãe, sem comida, sem dinheiro, sem falar a língua, sem saber de nada, sem saber onde é que está. É isso que o demônio quer fazer com a gente. Deu para entender? Veja, vamos recordar para não ficar confuso. Desenvolvimento humano é importante. Mas o desenvolvimento humano, por si só, não traz a felicidade que a gente tanto anseia. Ele nos leva para etapas de conhecimento e de crescimento, que precisam ser bem vividas e fecundas. Agora, o desenvolvimento humano só se completa quando o ser humano compreende que, mesmo desenvolvendo todo o seu potencial, ele depende de Deus para tudo. Ele foi feito para Deus. Ele foi feito para realizar uma missão que Deus determinou desde toda a eternidade para que ele realizasse neste mundo. Porque ao realizar essa missão, ele está pondo em prática tudo o que ele desenvolveu como ser humano, que foi dado por Deus, e toda a ação de Deus em favor dele na vida cotidiana. As curas, a santificação, a vida de sacramento, a vida de oração. Ele está chegando numa plenitude. E nesta plenitude ele vai agir para a glória de Deus. E aí está a felicidade do ser humano. Neste mundo. Agir para a glória de Deus. O meu serviço, o meu trabalho profissional é para a glória de Deus. Não é para eu ficar rico. Nada contra ganhar dinheiro. Mas o meu trabalho
Deus me deu não para ficar rico. O meu trabalho Deus me deu para me santificar e santificar os outros. Você percebe? Então, veja, quando eu compreendo isso, o meu trabalho se torna mais pleno. Mesmo que eu não ganhe muito dinheiro, mesmo que eu esteja passando por grandes dificuldades financeiras, mas eu vivo a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa, como Deus quer. É aquela história, né? Você tem 3 pedreiros trabalhando. Estão fazendo a mesma coisa. Um do lado do outro. Você chega para o primeiro pedreiro e fala, o que você está fazendo? Estou levantando uma parede. Está vendo? Já toma uma bordoada. Por quê? Esse cara está bravo, está revoltado, está triste, não tá afim, acha que aquilo é um absurdo, acha que ganha pouco, que não sei o quê. Tá. Aí você chega para o segundo pedreiro, que está do lado dele, e fala, o que você está fazendo? A mesma coisa. Ele vai responder, eu estou garantindo o sustento da minha família. Oh, já percebe que aqui tem um salto? Aquele está revoltado, bravo, com razão ou não, está desse jeito. Esse outro aqui já está vivendo uma realidade mais feliz, fazendo a mesma coisa. Eu estou garantindo o sustento da minha família. Ele já tem um alvo, ele já tem uma missão. Só que esse alvo e essa missão, no fundo, não vai planificar esse segundo pedreiro. Você entende? Porque um dia a família dele vai crescer, a família dele vai seguir cada um o seu caminho, seus filhos vão para cada um para um canto, e ele vai trabalhar, vai continuar trabalhando, movido por quê? Se a família dele já está formada, se a família dele já encontrou o seu rumo, humanamente falando. Veja, o sentido perdeu-se. Aí você tem o terceiro pedreiro, que está fazendo a mesma coisa, construindo a mesma parede. Você chega para o terceiro pedreiro e fala, o que você está fazendo? Ele olha para a parede e fala, eu estou construindo uma catedral. Você compreende? Veja, este terceiro encontrou o sentido da sua existência em Deus. Ninguém vai tirar desse homem a alegria que ele sente de fazer o que ele está fazendo. Nada. Por quê? Porque ele sabe que a vida dele foi dada por Deus para isso. Ele está construindo uma catedral, e nessa catedral Jesus vai se fazer presente. Os sacramentos vão acontecer. Deus vai estabelecer o reino a partir deste prédio. Você compreende? Então, este terceiro, que está fazendo a mesma coisa que os outros dois, aprendeu algo que os outros dois não aprenderam. Compreendeu algo que os outros dois não compreenderam. De alguma forma, ele já está mergulhado na virtude da esperança. Porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo tem raiz no céu. Aquilo que ele está fazendo não é algo comum como uma parede. É muito mais. Ele sabe que tem raízes no céu e sabe que o seu trabalho tem consequências no reino de Deus. E ele já está construindo com Cristo este reino aqui nesse mundo. Então ele sabe que o trabalho dele, de alguma forma, tem algo de sobrenatural, tem algo de eternidade, tem algo que vai muito além da parede que ele está construindo. Você compreende? A virtude da esperança me leva para esta formação plena do ser humano, que infelizmente está truncada em muitos passos. Quantos de nós não tivemos nem papai? Quantos de nós não tivemos nem mamãe? Quantos de nós não tivemos nem escola direito? Quantos de nós não tivemos uma formação digna que os professores não estão nem aí de dar? Hoje você vai numa faculdade, os caras só ensinam ideologia marxista. Não ensinam mais pensar, não ensinam mais ciência, como ciência é. Veja, a formação humana hoje é paupérrima. Se a formação humana é paupérrima, imagine
A nossa relação com Deus, como é que está? Quantos de nós sabemos, no fundo, isso que está sendo explicado aqui? Quantos de nós que tivemos uma boa formação humana, ficamos só na formação humana e não tivemos o interesse de buscar a formação religiosa, descobrir que nós pertencemos a Deus, descobrir que somos chamados a obedecer a Deus, descobrir que somos chamados a viver os mandamentos, descobrir que somos chamados a sermos amados por Deus, a termos uma experiência. Não, chegou até aqui, tá bom. Então, veja, eu estou ganhando meu dinheiro, deixa eu quietinho aqui, deixa eu feliz aqui no meu canto. Até a hora que a pessoa descobre que aquilo não vai trazer felicidade. Por quê? Porque dentro de nós existe um desejo de uma felicidade que está além de nós. Uma felicidade que está em Deus, porque Ele é plenamente feliz. Porque Deus é pleno. E é para isso que fomos criados, para que a gente possa descobrir a felicidade em Deus, descobrir a nossa plenitude humana em Deus. Não no homem só, como hoje o mundo propõe. Então, a virtude da esperança faz com que descortine para nós um universo que está completamente escondido. Nós estamos todos contaminados com uma visão materialista do mundo. Só existe o material, então o importante é ficar rico. Para ficar rico, eu tenho que fazer qualquer coisa. Veja, o mundo inteiro pensa assim. Se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro. Por quê? Porque essas ideologias todas são materialistas. O marxismo vai falar, quem tem que ter os meios de produção e o dinheiro, os meios de produção desse dinheiro, é o proletário. Lindo, só que quem toma o poder não é o proletário, é aquele que está falando em nome do proletário. Então, quem vai deter o dinheiro e os meios de produção é o Estado. São pessoas que falam em nome dos proletários, dos pobres, dos que foram injustiçados, dos que foram realmente oprimidos, dos que foram enganados e vão continuar sendo enganados. Então, veja, a ideia do marxismo é que o que move o mundo é o dinheiro. Então, quem tem que estar com o dinheiro são os pobres. Mas, na verdade, não são os pobres que assumem o dinheiro quando acontecem as grandes revoluções marxistas. São aqueles que falam em nome dos pobres e que não são pobres. Porque todos os marxistas que falam em nome dos pobres nunca foram pobres. Você percebe? Veja, então, olha o engano aqui. Aí o capitalista, aquele capitalista que é brutal, o capitalista radical, vai falar, não, uma elite tem que deter esse dinheiro, porque é uma elite que sabe mexer com esse dinheiro. E se essa elite deter esse dinheiro, ou detiver esse dinheiro, essa elite vai, esse dinheiro vai, por osmose, chegar nos mais pobres. Outro sonho irrealizável, porque a elite não deixa que o dinheiro chegue até os mais pobres. São justamente os que mandam no mundo. Então, veja, a faculdade forma pessoas, as universidades formam pessoas mergulhadas nessas mentiras. Então, elas não têm uma formação adequada humana, porque não tem papai perto, não tem mamãe perto, desde a escola, desde do grupo escolar, as crianças já são mal preparadas, não aprendem história de verdade, aprendem narrativas, não aprendem fatos, aprendem visões, não aprendem a pensar, aprendem a receber e ficar quieto, não aprende a questionar, não aprende a transformar. Percebe? Então, a nossa formação atual é paupérrima. E a nossa formação religiosa é inexistente. E aí você percebe que, apesar de toda essa destruição
que o sistema do mundo trouxe para todos nós, Deus não ficou parado. Jesus morreu numa cruz e libertou a humanidade do pecado, libertou a humanidade das consequências do pecado, está libertando e derramou sobre nós o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem refaz a gente por dentro e é o Espírito Santo quem reconstrói junto com Cristo a nossa história que foi destruída. Percebe? Então, a virtude da esperança, junto com a virtude da fé, me garantem que, apesar de toda essa situação dramática e terrível, que humanamente a gente não vê saída, tem uma saída fantástica que Jesus já conquistou por nós, que se chama salvação. E junto com a salvação de Jesus, vem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem vai reconstruir este jovem mal formado, esse adulto que viveu mal, sabe? E todos nós que não tivemos a experiência profunda de pertencermos a Deus. Fé e esperança. Que coisa mais linda. Eu só posso agradecer a Deus. Porque, veja, quando a gente fala os problemas, muita gente fica angustiada e não devia. Por quê? Porque tem saída. Mesmo algo que aparentemente seja tão complexo que não tem saída, para Deus não é nada. Gente, Deus é Deus. Deus é todo poderoso. Deus pode resolver todo esse imbróglio que nós colocamos aqui. Porque Ele é poderoso. Deus pode tudo. Ele é onipotente. Veja como são importantes esses conceitos que nós estudamos lá atrás. Lá nos primeiros querigmas, nos primeiros programas, quando era de domingo ainda, não era nem durante a semana. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus pode tudo. Gente, esses problemas que para nós hoje parecem insolúveis, para Deus não é nada. Porque Ele cria, Ele reconstrói, Ele refaz, Ele ilumina. Você compreende? Ele se derrama sobre nós e se derrama dentro de nós. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você, que fomos batizados. Por isso, tanto ataque contra a Igreja Católica, por fora e por dentro. Por isso, tantas heresias dentro da igreja. Porque o demônio não se conforma que o Espírito Santo possa facilmente quebrar todas as artimanhas malignas dele com um sopro, o ruá. O Espírito Santo é o sopro de Deus, é a vida, é o hálito de Deus. O demônio, ele odeia saber que o sopro do Espírito Santo refaz tudo isso. Mas é importante que a gente compreenda o processo, para que a gente possa colaborar com o Espírito Santo. Então, veja, essa mudança de mentalidade tem um nome, metanoia, ou metanoia, não sei falar direito. Eu só sei que essa mudança de perspectiva, essa mudança de mentalidade, essa capacidade de passar a pensar como Deus quer que a gente pense, essa capacidade de desejar a felicidade como Deus quer que a gente deseje, não como nós desejamos, mas como Deus quer que a gente deseja, esta mudança de mentalidade, esta mudança de parâmetro, essa postura diferente, chama-se metanoia ou metanoia. Metanoia, vai no metanoia. Entende? Então, esta metanoia, quem realiza é o Espírito Santo dentro da gente. Não é importante? Bom, eu acho isso importantíssimo. Por isso que é super legal estudar o Catecismo da Igreja Católica. E aí você pega no Catecismo da Igreja Católica a primeira frase que nós estamos nela há muitas aulas. Por isso que nós estamos nela há muitas aulas. Diz assim: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças,
mas no socorro da graça do Espírito Santo. Dá para entender? Percebe como que um parágrafo tem tanta profundidade? Quantas aulas nós estamos só em cima deste parágrafo? Porque são, e vamos continuar muitas aulas em cima desse parágrafo, porque é muita coisa. Então, agora aos poucos, nós vamos enxergando esta nova realidade. O ser humano precisa ser feliz. É o que move o ser humano. Mas eu posso escolher a felicidade que Deus quer para mim, ou eu posso escolher a felicidade que o mundo oferece. Ou eu posso escolher a felicidade que é falsa também, que o demônio oferece, que é diferente um pouquinho da do mundo. Então, isso tudo nós precisamos saber entender. A única felicidade plena é o que Deus nos oferece, a partir da virtude da esperança. O reino de Deus nessa terra e a vida eterna. Só que nós não aprendemos isso. Nós aprendemos que para sermos felizes, nós precisamos ganhar o mundo. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Então nós precisamos ser curados dessa visão errada, né? E nós precisamos ser curados de uma visão mais errada ainda, que é o de compensar. Para ser feliz, eu preciso compensar os meus traumas, não trabalhar com Cristo esses traumas. É pior ainda. Então veja, essas falsas felicidades precisam ficar muito claras no coração da gente e precisam ficar muito claras o quanto nós desejamos essas falsas felicidades. Veja, nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o demônio. E esses 3 inimigos atacam diretamente o nosso desejo de felicidade. Você percebe? Tanto a nossa carne, que são as paixões mal trabalhadas e mal controladas, tanto quanto o mundo, com esse sistema de querer superar um ao outro, de querer vencer um ao outro, de querer ser poderoso, sabe? De querer ser rico para esfregar na cara de todo mundo que eu posso. E o demônio, com as suas tentações terríveis. Tudo isso nos oferecem falsas felicidades, falsas, momentâneas, rápidas, que eu posso atingir agora. E Deus está me oferecendo a única felicidade que realmente é plena, que realmente me transforma, que realmente me preenche, só que é ao longo do futuro. Deu para entender? Deu para entender como é importante a gente estudar isso aqui com muita calma. Por quê que eu estou estudando isso aqui com muita calma? Mais calma até do que com a virtude da fé. Porque o mundo hoje não tem mais esperança. O mundo vive uma vida, nós estamos vivendo uma vida de profunda desesperança, gente. Basta olhar a mídia jogando um monte de desgraça sobre a gente. Não tem um dia que você não liga o jornal, que você não vê o YouTube, que você não vê as outras mídias alternativas falando que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, que tudo vai acabar, que os caras vão jogar bomba atômica pelo mundo inteiro, que já não tem mais saída, é uma questão de tempo, vamos guardar um pouquinho de comida porque vai explodir tudo. Gente, isso é demoníaco. Isto é plantar a angústia, a desesperança, o desespero. Como se Deus não existisse, como se Deus não contasse, como se Deus não agisse nesse mundo, como se Deus não fosse providência, como se Deus não fosse o Senhor da história. O Senhor da história não são os donos das bombas atômicas. O Senhor da história é Deus. Deus é capaz de desviar uma bomba atômica. Deus é capaz de agir de tal forma que não se explode uma bomba atômica ou muitas bombas atômicas. Deus é capaz de tudo, porque Deus é onipotente. Então, percebe? Tudo nos leva para a desesperança, para a angústia. É de propósito. É a ação do mal. É criar uma humanidade sem Deus, sem perspectiva de futuro, sem amor e sem religião. E aí você fica facilmente nas mãos de quem? Dos donos desse mundo.
Dá para entender? Por isso que eu vou bem devagar com a virtude da esperança. Nós vamos passo a passo, passo a passo. Vamos voltando, para ficar bem claro na cabeça da gente. Que a virtude da esperança, ela vem do alto. Ela não vem porque eu tenho dinheiro, ela não vem porque eu tenho saúde, ela não vem porque eu venci na vida, ela não vem porque eu não tenho dinheiro, ela não vem porque eu não tenho saúde. Veja, não depende de mim, depende de Deus. Deu para entender? Vamos fazer uma pausa. Então, voltando aqui rapidinho. Então, o ser humano, no seu desenvolvimento pleno, o desenvolvimento pleno do ser humano exige certas coisas que são muito básicas. Amor e atenção na sua primeira infância. Boa formação na sua adolescência adiante. Sabe? Bons conceitos, boa religião, boa formação, aprender a pensar, aprender a andar com as suas pernas e aprender a depender de Deus para tudo. Eu vou aprendendo, no começo, a depender dos meus pais. Aos poucos, eu vou aprendendo a andar com as minhas pernas. E aos poucos, eu deveria aprender a depender de Deus para tudo. Então, veja, esta equação tão simples assim é para a gente entender um contexto maior. Lógico que o ser humano precisa de muito mais que isso, mas só para a gente entender o conjunto. E para a gente perceber que esse conjunto está totalmente desajustado no caso de um monte de gente, se não na maioria das pessoas. Porque hoje, as crianças que nascem não tem papai e mamãe perto. Tem creche, tem babá, tem um monte de tecnologia, tem a internet que ajuda, tem não sei o quê, mas não tem o papai e a mamãe que amam. Este amor do papai e da mamãe, que é comunicado pela presença do papai e da mamãe, veja, é papai e mamãe, não é só mamãe ou não é só papai. É papai e mamãe. O ser humano, para crescer, precisa de amor paterno e amor materno. Amor másculo e amor feminino. Me fugiu a palavra. Amor masculino e amor feminino. O amor feminino é aquele amor da mamãe que prende no bom sentido, protege no bom sentido. O amor do papai é aquele amor que tira da mão da mamãe e fala, vamos trabalhar, vamos para o mundo. Sabe? O ser humano, homem e mulher, precisam desses dois tipos de amor. Amor paterno, amor masculino e amor feminino. O amor feminino, ele sempre, geralmente, ele é de proteção, de amparo. E o amor paterno, ele é de proteção e de amparo de uma outra forma. Sabe? Eu estou junto. Anda. Aprende a andar com as suas pernas. Tropeçou, caiu, estou aqui perto de você. Machucou, te levo para o médico. Você entende? Mas eu estou aqui. Não tenha medo. Sobe na bicicleta e sai andando, mas eu vou cair. Eu não vou deixar sua bicicleta cair. O pai fala. Enquanto o filho não subir na bicicleta e perceber que o pai está junto, ele não vai para a bicicleta. Você compreende? Então, os dois amores são super importantes. Se desde a primeira infância não tem isso, que é o básico do básico, como que vai ter todo o resto? Você percebe? Por isso que hoje nós vivemos uma profunda desesperança no mundo, porque o conceito foi jogado fora, a realidade foi jogada fora, a verdade foi jogada fora. Conforme essa criança vai crescendo, ela tem que aprender que existe não. Não é tudo o que eu quero, não é tudo o que eu desejo. Quem que vai ensinar isso? É o papai e a mamãe. E a escola. Porque na escola ela vai ter que aprender a viver com pessoas que são diferentes dela. Que têm a mesma perspectiva. E hoje nas escolas não tem mais a mesma perspectiva. Porque cada um tem uma visão de mundo completamente diferente. Então veja, as escolas hoje se tornam muitas vezes lugar de tortura. Não de crescimento. Não é um lugar de aprender a ouvir não. É um lugar de trauma. É um lugar de ausência.
É um lugar de falta de formação básica, de cultura. A criança não aprende que tem limites, e a criança não aprende a trabalhar as suas vontades. A criança não aprende a trabalhar as suas paixões. A criança não aprende a pensar, a questionar. Ela aprende a responder sim, 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 que nem na televisão. Sim, 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 na internet. Sim, sim. Sabe? Não é ser humano não é isso. Aí vai para a faculdade. Chega na faculdade, que deveria mergulhar no universo do conhecimento. Qual conhecimento? As ciências e a religião. Não mergulha. Mergulha em ideologias. Então já está mal formado, já está cheio de hábitos errados, já está fragilizado, já está cheio de lacunas, e ainda aprende um monte de coisas erradas que só levam as pessoas para o ódio e para a divisão. Deus nem sonha em falar de Deus. Sabe, esse processo todo deveria ser: recebeu a criança, essa criança recebe amor, 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 vai aprendendo a viver nesse amor e doar esse amor que já recebeu, é o não. Vai crescendo, vai aprendendo a andar com as suas pernas, papai e mamãe vai ensinando, né? Vai aprendendo as ciências, vai aprendendo a religião, para quê? Para descobrir que esse ser humano depende de Deus para tudo. Só que construíram uma sociedade que jogaram Deus fora, e olha que blasfêmia, jogaram Deus fora, e construíram no coração de todo mundo a ideia de que nós não precisamos de Deus para nada. Para onde vai o coração deste ser humano? Só pode ir para a desesperança. Só pode ir para a tristeza, para a angústia, porque as coisas desse mundo acabam trazendo isso. Acabam trazendo exatamente essas coisas negativas. Tem coisas positivas? Claro. Veja, aí você pega o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. É fácil porque é 15, 5. São João 15, 5. Diz assim, Jesus falando: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito frutos. Veja, o crescimento humano, a transformação humana, a formação humana tem que ser baseada em Cristo. Não só na psicologia. Isso tudo que eu falei para vocês são conceitos psicológicos, antropológicos. Então, o ser humano ele vai crescendo assim. Recebe amor até uma determinada fase da sua vida. Numa determinada fase da sua vida, ele precisa não só receber amor, mas como aprender a doar amor. Até o ponto em que ele possa andar com as suas pernas e depender totalmente de Deus. E aí ele vai ter uma vida plena, absolutamente feliz, e vai trabalhar com Cristo para permitir que Cristo derrame o reino que ele trouxe nesse mundo. Veja, então isso é básico. Mas mais básico ainda é isso aqui, ó. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Percebe? Sem Cristo na nossa história, desde o primeiro dia da nossa existência, que exige que nós passemos por essa formação, por esse desenvolvimento humano. Sem Cristo, nós estamos fadados ao fracasso como seres humanos. Deu para entender? Você entende? E essa linha nasceu, cresceu e aprendeu a depender de Deus, porque nós dependemos de Deus para tudo. Nós só vamos dar frutos nessa vida se nós descobrimos que dependemos de Deus para tudo, em cada instante da nossa existência. Então é muito bonito entender a psicologia da transformação do crescimento humano. Amor quando é criança, aprender a doar o amor, aprender a andar com as suas pernas. Isso tudo é muito lindo, esse processo.
Mas sem Cristo, esse processo não acontece. Então você vai ficar truncado em várias fases desse processo e vai ficar girando em torno disso a vida inteira, porque você não se desenvolveu de forma adequada humanamente. E para desenvolver de forma adequada humanamente, eu preciso de uma família estruturada, uma família ligada a Jesus Cristo. Senão, eu nunca vou crescer humanamente. E se eu não crescer humanamente, eu estou fadado a buscar a felicidade ou no mundo ou no pecado. E nunca em Deus. Sabe, isso é muito sério. Então, se nós não tivermos um choque de realidade, se nós não deixarmos de lado o homem velho e deixarmos que Jesus nos renove, nos refaça, Jesus é quem faz nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Sabe, onde é que está isso na Bíblia? Então, eu vou deixar para você de lição de casa nessa sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, 20 de março. Buscar aí na sua Bíblia onde está escrito: eis que faço nova todas as coisas. E aí você vai perceber o quanto nós precisamos que Jesus nos renove, nos reconstrua, refaça aquilo que não foi bem feito desde quando nós nascemos. Sem culpar, ficar culpando papai, mamãe. Perdoa e deixa Deus agir. O perdão significa recriação. Não tem nada mais parecido com o perdão do que a criação. Quando nós perdoamos quem não foi legal com a gente, nós estamos criando uma nova realidade na nossa vida e na vida de quem foi perdoado. Então, o perdão, ele é obrigatório, mesmo que eu sinta que eu não deva perdoar. Porque o próprio Cristo ensinou: perdoar sempre. Sempre. 70 vezes 7 significa sempre. Então, veja, essa nossa realidade nova passa pelo perdão. Perdão aos pais, perdão aos professores, perdão aos colegas, perdão aos familiares. Perdão, porque tem muita coisa errada que aconteceu com a gente. E muita coisa errada que nós fizemos. Então o perdão também passa por nós. E o perdão também passa pela visão equivocada que temos de Deus. Deus não é distante, Deus não é ausente. Deus ama. E Ele, na sua providência, Ele não deixa escapar detalhe nenhum da nossa existência. Então veja, a esperança me garante que a felicidade está naquilo que Deus propõe. O mundo mente dizendo que a felicidade está naquilo que o sistema do mundo propõe. E o demônio mente mais ainda, dizendo que a felicidade está no pecado e que Deus não liga para você. É isso que nós vamos ver na aula de segunda-feira. Como é que começa, de forma sobrenatural, a desconfiança no nosso coração. Só para dar um flashzinho da aula de segunda-feira. Quem plantou a desconfiança no coração de Eva foi o demônio. Porque ele sabia muito bem a importância da palavra confiança na vida do ser humano. Confiança em Deus. Sem confiança, eu não tenho força para fazer as coisas. Sem força e sem confiança, eu não tenho esperança de dias melhores. O demônio sabia o que ele estava fazendo. Veja, essas 3 palavrinhas: força, confiança e esperança. E a busca pela felicidade. Deu para começar a ter uma perspectiva? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Bom final de semana. Na certeza de que Deus é capaz de curar tudo. Na certeza de que Deus é capaz de transformar qualquer situação. Na certeza de que Deus é capaz de suprir
todas as ausências no nosso desenvolvimento pessoal com o seu amor, com a sua presença, com a sua sabedoria. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.